quando vem a dor da frustração, né? Por que nos martirizamos tanto? E por causa de um erro que a gente não dá atenção, né? E esse erro muitas vezes vai engendrando momentos e momentos que muitas vezes, com esses pequenos erros, nós alcançamos uma mente totalmente perturbada. Começamos a nos perturbar, começamos a nos se sentir culpados e entramos nessa espécie de neurose, né? Dessa autoagressividade. Por que isso acontece? Se você quiser saber, espere até a vinheta. Na vida, né, muitas coisas acontecem e a pessoa ela tem a sensação de que tudo o que ocorre é culpa dela. A pessoa sempre chega a pensar: o que eu fiz de errado? Cada vez que erramos, levados, né, pelo nosso arbítrio ou não, carregamos um determinado peso nos ombros, né? Quando você tem um sonho ou uma vontade que quer que aconteça e isso não acontece, você muitas vezes pode pensar: o que eu fiz de errado? Muitas vezes, uma das pequenas coisas que você faz, ela gera um monstro, ela gera algo que você não controla, algo que você não conseguirá mais administrar. Mas isso acontece com todas as coisas, mesmo com coisas ditas agradáveis, né? E com coisas ditas mesmo desagradáveis, que muitas vezes foge dessa proporção. Então, o ser humano ele tem muitas manias quando ele se frustra constantemente, né? E ele diz: aonde foi que eu errei? Isso é uma espécie de egoísmo, achar que tudo o que acontece de mal é culpa da própria pessoa, por tal mal ter acontecido. Agimos com displicência? Sim. Agimos com falta de atenção? Sim. Agimos de modo, totalmente largado e avesso? Sim. Mas temos que aprender que com os erros ditos dentro do nosso controle ou não, isso tem que haver uma espécie de ensino. Mas por que esse ensino? Não o ensino que esse desprezo, essa dor, essa sensação ruim que você tem, é o que você tem que tirar, né, desse ensino para você melhorar como pessoa e não se sentir, por exemplo, uma pessoa tão, vamos dizer assim, tão má. Porque às vezes, quando erramos, a gente se sente a pior pessoa do mundo, por mais que você queira fazer certo. Mas temos que aprender que as coisas fogem do nosso controle. Isso não serve como uma questão para você se justificar. Não. Você errou sim, eu errei sim, mas o que temos que fazer com esse erro? Nós temos que aprender a evitar
né, a fazer esse tipo de ato para poder não errar mais. Mas uma coisa é muito louca assim de se pensar. Por mais que você queira controlar as coisas, você vai ficar neurótico. Você vai querer não errar mais. Quando você erra, você não quer errar mais. E você fica muito neurótico e querer acertar. E quanto mais você quer acertar, mais você erra. Porque você está preso nos erros que você fez no passado. Então, todo o ato, todo o erro que você tiver, porque na vida é um constante erro para ser um constante aprendizado. Enquanto não houver erro, não há aprendizado. No dia que você parar de errar, você se torna extremamente um soberbo. Mas nós temos que aprender a lidar com a dor do erro, não para se neurotizar com ele, mas ser um pouco mais cauteloso. Mas nós não conseguimos ser cautelosos em tudo que fazemos, né? Então, a vida ela é praticamente assim, né? Sabe? Você tem um sonho e esse sonho ele foge da sua mão, você querendo ou não, sabe? Ele foge da sua mão por um pequeno erro, você querendo ou não, mas você vai se martirizar por isso? Um erro que você fez, uma dor que você causou, tanto ao outro quanto a si. Você vai se martirizar por isso? Você tem que aprender com o seu constante erro, né? Para não poder errar mais. Mas não uma espécie de neurose, sabe? Que você vai ficar, não, eu não posso errar, não. É fazer coisas com atenção. Fazer as coisas despertas, como se existisse somente o agora, né? Somente sabe, aquele momento que você está fazendo qualquer coisa, dê a plena atenção àquilo. Porque esse momento é o único que existe. Porque mediante os nossos medos, nós temos a mania de querer consertar o passado, né? Corrigir o passado que não dá mais e consertar o futuro também que não conseguimos. Não sabemos os mecanismos que temos na vida, né? Então, o que a gente tem é praticamente o agora, né? É se guiar pelo agora, porque o agora é o único momento que existe. E esse agora, ele sempre vai deixando de existir a cada momento. Não diria o agora, eu diria o momento e eu diria o fluxo. Então, aprendemos, né? Com os nossos erros, e a vida não é um acerto. As pessoas não acertam na vida. Há contingências, há fatores que ligam determinados momentos que você vai pensar como acerto. Pode ser algo do destino? Não sei. Pode ser algo divino? Não sei. Para mim, né, eu sou agnóstico, né? Para mim tudo acontece em interação entre forças, circunstâncias e momentos. Então você não deve se culpar por tudo que acontece a você. A culpa existe? Existe. Mas ela é uma questão mínima. É você se castigar. Eu não digo castigar quando você se maltrata. A palavra castigar significa se fazer casto, né? Não tentar ser uma pessoa perfeita. Porque não existe, na vida não existe perfeição, né? Existe progresso. Cada vez que progredimos, erramos menos. Mas isso não nos isenta de errar em outra parte da vida que vamos enfrentar em determinados momentos que ainda não conhecemos. Viver é uma extrema ignorância, né? Porque não sabemos. E no errar,
está no acerto. É por isso que quando envelhecemos, alcançamos sabedoria para poder passar aos outros essa sabedoria. Mas não como uma palavra final, mas é para falar para o jovem, para o adulto. Tá certo, é que ainda não cheguei aos meus 80 anos ou 90, e nem sei se eu vou chegar. Mas olhamos o presente, nos dedicamos ao agora. Porque se a gente fosse dedicar ao amanhã, pode ser tarde demais. Se vocês estão gostando, né, dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um like, se inscrevam no canal, dê um botão, o joinha e nos siga.